Salve Nakamas! Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Bando de vagabundo. Videozinho patrocinado pelo Leozinho. Leonardo, mini coraçãozinho pra você. Sempre ajudando a gente. A gente olha pro espelho e olha aquilo lá. O gato capotado. Morto no chão. O maior stonks do mundo, Death Note, Justice or Evil. Análise completa, com spoiler, do Peter Jordan, o brabo. Enfim, a gente ficou com muitas dúvidas do vídeo que a gente postou do Unirap. Quem que é Peter Jordan? É o cara dono do Ei Nerd. Ah, se você falar se você conhece o cara do Ei Nerd, eu ia falar conheço. Mas se você falar Peter Jordan, eu não conheço. Não é Peter. 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 Nem Peter, nem Peter. É isso, vamos lá. A gente não leu comentário nenhum do som pra gente vir aqui com o que a gente viu e deduziu pelo som. Então bora lá. De animes e mangás. Eu adoro escutar Galera, esse cara esse falar. momento incrível pros fãs de animes e mangás. Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin, vários outros aí que chegaram no ápice da popularidade. Mas existem alguns que nunca saem da cabeça da galera. Um desses é justamente o Caderno da Morte. Não tem jeito. Death Note. Com a One Shot que foi lançada recentemente, a gente tem uma continuação canônica ao fim do anime original. E é aqui onde a diversão começa, né? Qual é o futuro da série? O que essa história mesmo significa no universo Death Note e além, né? O que rolou nessa One Shot? Se prepara porque hoje é dia de falar sobre o maior stonks de todos os animes. Bora lá. O pior que ele foi stonks, né, velho? Loucura. Pra caramba. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, não é novidade pra ninguém que Justice or Evil foi um tremendo sucesso. Os fãs adoraram. Quem leu e não entendeu foi assistir o anime original. Claro. E mais pessoas ficaram sabendo sobre essa Eu nem obra-prima sabia que isso existia, chamada gente. Que Death loucura. Note. E é uma obra-prima, né? Eu já trouxe pro canal uma review inicial dessa história. Claro, sem Mas, tipo, será que é só um volume que tem? Porque Tipo, one começa shot. e acaba e já... É, tipo, um livro, entendeu? Um Pois volume. é. E num livro já passa toda a história e pronto, acabou. Porque foi muito curto. Tipo, ele conseguiu, morreu rapidão e é E isso. Tá ligado? pronto. dar spoiler pra não estragar pra ninguém, pra quem não ficou sabendo de nada, né? Mas agora já deu um tempo pra todo mundo ler e conversar sobre a One Shot. Esse vídeo é pra você, fã de anime que sempre fortalece o canal. Então dá um like. Porra. Clica pra se Peter, inscrever. você se inscreve pedindo, no canal, como que eu não ajuda dou, o canal, Peter? ajuda a comunidade de anime no Brasil. A sua inscrição ajuda demais. Vamos lá. Vamos começar pela premissa aqui da história. Oxi. Death Note, né? Eu acho que todo mundo que adora animes assistiu Death Note. Quem E, que por são esses? consequência, viu o trajeto do Você não Kira lembra na deles, missão- porra? Você não lembra do Light? Sim, Você não ele lembra sim. do L? Sim. Você não lembra da Missa? Ela é a namorada do Do Kira? Light. É, Sim. que ele usou ela. Deu Sim, Nier, sim. você não viu. Não. São os dois, tipo, que substituíram o L pra tentar pegar o Kira. Isso foi depois que eu não vi. Que você dropou. Ah, tá. Eu acho que todo mundo que adora animes assistiu Death Note. E, por consequência, viu o trajeto do Kira na missão de limpar o mundo de todo tipo de crime. A gente tinha um protagonista que foi escolhido pelo Ryuki pra fazer algo interessante. E o Light Yagami fez justamente isso, matando todo e qualquer infrator da lei com nome e foto divulgados, né? Ou seja, ele via a foto e o nome lá e matava o Rabiscava. cara. Isso atraiu a atenção do L. E aí começou o nosso incrível jogo de gato e rato, onde o L tentava descobrir e provar que o Light era o Kira, enquanto o Light buscava descobrir o nome do L pra acabar com isso. Ou seja, ele queria matar o maior detetive do mundo. Eu aposto que Mas e se, tipo, ele escreve todo... Não chega um fim no livro? E se chegar ao fim, tipo, não tem mais espaço? ele ganha? Será que ele ganha outro livro? Ou será, tipo, que Não ele sei. morre porque ele terminou o livro? Não sei. Ou será que ele só entrega o livro e continua a vida e a memória dele é apagada? Talvez. Tipo, Quantas perguntas? eu acho que isso nunca ia acontecer, tá ligado? Porque é muito você fora já o roteiro. teve um amigo que disse que torcia pra tal personagem enquanto você queria a vitória de outro, concorda? Tipo, ele torcia pra um diferente do seu. É isso que faz o Death Note ser tão maneiro, galera. Essa percepção única de cada pessoa sobre o bem e o Pior mal. que é verdade. Verdade. Enquanto o Kira era visto como Deus da justiça por uma parte da sociedade, a outra via ele como uma ameaça. Um assassino cruel, né? Que não media esforço pra ganhar poder e fazer justiça com as próprias mãos. O L viu Kira como vilão por assassinar centenas de pessoas. Criminoso ou não, não importa, né? Verdade. E por seguir, inclusive, um senso de justiça que ele mesmo criou. E o Kira viu o L como vilão por entrar no caminho lá dele e impedir que a justiça deles fosse feita. É uma dinâmica bem bacana entre as convicções dos personagens e como eles interagem com o mundo. Bem, esse é Death Note original.
Alguém pega o Caderno da Morte, escreve alguns nomes nele e o L vai atrás de descobrir quem tá por trás disso. E a One Shot Justice or Evil segue essa ideia? É bem óbvio que não, né? Mas sim ao mesmo tempo, aí que tá. A gente acompanha a história pelos olhos do Minoru Tanaka, que da mesma forma que o Light era um colegial muito inteligente. Mas ao invés de ser inteligente em todas as áreas escolares, o Minoru era bom exclusivamente em encontrar soluções para problemas e quebra-cabeças. Nas aulas Massa, ele velho. levava bomba em algumas matérias e isso causava um senso de inferioridade nele. Mas é aí que aparece o Ryuki outra vez. Nossa, Por estar velho. entediado, Caraca. o Ryuki decide ir ao mundo humano e entregar a posse do Death Note e fazer as coisas ficarem interessantes. Como foi com o Light há 10 anos atrás. Olha o Ryuki de novo. O Minoru entende que o Shinigami pediu para ele refazer o que o Kira fez no passado e o Minoru já pensa nas possibilidades, nas formas que ele poderia resolver a situação. Mas ele percebe duas coisas. A primeira é que seria impossível fazer o que o Light fez durante a passagem dele como Kira. Qualquer movimento com o Death Note à luz do dia seria arriscado demais, justamente por esse ser o ano de 2017. O primeiro encontro, né, do Minoru com o Ryuki. Agora existem câmeras de vigilância em toda parte. Só andar por aí já seria uma forma de ser capturado, já que existem muitas pessoas ligadas à polícia que podem ver o Ryuki. Como eu falei, galera, tudo que rolou no caso Kira é canônico. Então existem algumas pessoas que conseguem ver o Shinigami que segue o dono do caderno. Verdade. Tá sempre lá seguindo o dono do caderno. Mas aí a gente vai pro Só momento alguns, né? chave da história, que são as duas perguntas. Minoru pergunta se existem pessoas que podem ver ele. E o Ryuki responde que sim. Como eu falei antes, quem tocou no caderno durante o caso Kira pode ver o Ryuki. A segunda pergunta é se existe um limite até onde o Ryuki pode ir para longe do portador do Death Note. E a resposta é um sim. Mas sem distância corretamente implícita nas regras. Por isso, o Ryuki criou uma distância máxima que ele julga ideal para essa regra. E a distância é 14 km. Com as Porra, longe pra perguntas caralho. saciadas, Minoru diz que vai se livrar da posse do Death Note e o Ryuki deveria voltar daqui a uns 2 anos. E bem, galera, existe algo muito interessante nessa parte da história. É isso que eu não entendi. justamente Não entendi. Eu acho que pode ter um motivo bem especial. Muita gente achou aleatório, digamos assim, esse time skip de 2017 para 2019. A história poderia começar em 2019 direto, concorda? Eu acredito que existem alguns motivos pro Minoru ter feito essa escolha. Primeiro, é provável que ele queira ver como é que o mundo vai mudar durante os 2 anos. O Minoru já tinha planejado algo para fazer com o caderno. Então, assim, esperar ver como o planeta se comporta e como as coisas vão mudar daria mais certeza sobre os passos dele. Segunda coisa é testar o próprio Ryuki. Para quem viu essa história, a colaboração do Ryuki é indispensável para que as coisas funcionem. Então, ver até onde o Ryuki iria para conseguir as deliciosas verdade. maçãs era vital. E terceiro, e o mais provável, ao meu ver, o Minoru queria chegar na idade até abrir uma conta bancária sem levantar suspeitas. Ah, eu aposto que você não pensou nisso. Imagina se o Minoru executasse o plano dele, tendo uma conta bancária com aqueles 15, 16 anos que ele tinha. Seria suspeito no mínimo. E abriria mais suspeitos, né, pela gente saber que o último Kira, né, o Light, também era do colegial quando pegou o Death Note. Então, por Entendi. mim, essa foi genial pra nunca abrir nenhuma suspeita. Bem, se passa Entendi. Você não entendeu. Calma, eu tô sem entender desde a parte dos 14 quilômetros. Ele perguntou, tem uma distância explícita, tipo, dizendo Sim, ele que falou você... que não tem nada específico. Que tem, tipo, tem uma distância, tá ligado? Só que ele não mostra qual que é a distância, entendeu? Uhum. Ele falou, eu acho que 14 quilômetros, ele que acrescentou, tá O ligado? Ryuki? O Ryuki, no caso, tipo, 14 quilômetros eu acho que seria uma distância boa pra manter, tá ligado? Passou de 14, ele não pode estar dessa distância para mais, tá ligado? Longe dele, que é o portador do Death Note. Mas e por que eles fizeram essa pra ele ficar a 14 quilômetros dele? Não, é uma pergunta que ele fez, porque igual provavelmente quem vendeu, quem fez a propaganda foi o Ryuki, entendeu? Igual falaram lá no som do Unirap. Uhum. E é por causa disso, entendeu? Ele quer saber qual que é a distância que o Ryuki pode ir longe dele, entendeu? E é 14 quilômetros. Sim, mas tem algum motivo específico pra ele ter feito essa pergunta? Não sei, entendeu? Ah, ok. Não, Talvez era só um isso bagulho do plano dele, entendeu? mesmo. E sobre a conta bancária, você entendeu? Ele falou que se ele abrisse uma conta bancária com 15, 16 16 anos, anos. ia ser suspeito. É, entendeu? Porque, porra, Ele não trabalha, ele só tá na escola. É, Por e que que como ele que abriu é? uma conta bancária? E daqui 2 anos ele vai ter, tipo, 17, 18 anos. maior de idade, pra Aí- abrir uma conta bancária que ele queria vender o Death Note pra mandar o dinheiro pra conta, Sim, entendeu? mas daí, tipo, vai do nada entrar tanto dinheiro assim na conta dele também não é suspeito? Do mesmo jeito que caiu pra milhões, Hum. entendeu? Tá, mas, tipo, foi uma certa quantia dividido pra milhões de japoneses. Mas, amor, são
bilhões de ienes. Não, alguma então, coisa assim. daria quanto mais ou menos por pessoa? Ah, daria uma grana pra você viver de boa, tá ligado? Sério? Aham. São os 2 anos de Caraca, Ryuk velho. retorna com Death Note. E bem, galera, finalmente a gente chega na parte mais chocante dessa one shot. O plano do Minoru era de vender o Death Cara, Note. muito inovador, velho. Stonks total. Bote Stonks aí, editor. Não. Quem imaginava que esse seria o plano dele? E a Imagina forma o que ele dono encontrou a resposta que pra fez isso isso aí. simplesmente é sensacional. Pelo preço de uma Inteligente pra maçã, o caralho. Ryuk queria ter a sede da TV Sakura, Preço uma de uma emissora de maçã. TV famosa no universo Death Note, né? Lá, o Ryuk escreveria num papel que o caderno da morte poderia ser comprado em um leilão. E bem, galera, quando um papel falando sobre o poder do Kira começa a flutuar em meio a um programa de pico de audiência, a atenção do mundo acaba voltando os olhos ao Japão. Na boa, o Minoru pensou em tudo antes de colocar as engrenagens em movimento. O Ryuk, ele consegue atravessar paredes e até o chão, né? Verdade. Então ele iria passar por baixo da terra até chegar na TV Sakura, evitando qualquer forma de rastreio. Ele com câmeras segurando o de vigilância. cartazinho. Claro que essa não foi a As única coisinhas, aparição as do garrinhas papel dele. flutuante, mas nem a primeira passou desapercebida por alguns personagens. Eu falei na review que aonde tem um Kira, existe um L. E claro, galera, o Nier estava vivo e estava no posto do L. E não é de hoje que o Nier quer buscar uma forma de encontrar um novo Kira, o Akira, né? Mas não era pra prender Cara, ele tá ele com por um cabelão, crime, velho. mas sim pra conversar. É estranho, né? Mas o Nier diz que o novo Kira não cometeu nenhum crime e que armas com finalidade única de matar são vendidas em todo o mundo. E o Death Note não é diferente. Aí já volta aquilo que eu falei na review sobre o Caralho. bem e o mal andarem juntos em Death Note. Já que é verdade, Afinal, velho. Death Note Não não pode fazer serve nada. pra nada além de matar as pessoas. Imagina colocar esse poder no mundo real. Galera, todo mundo queria pôr as mãos no Death Note e ter posse desse poder. E não demorou pro leilão chegar em preços absurdos ao ponto de nenhuma pessoa podre de rica não poder competir. Foi aí onde os governos de todo mundo entraram no leilão. Era Estados Unidos competindo contra a China sobre quem iria comprar o Death Note. E mesmo que esses dois países não tenham sofrido diretamente com o caso Kira, no caso, todo mundo foi afetado Queria pelas ter a mortes de posse Kira. do Loucura, né, Os velho? Estados Queria Unidos ter a tiveram as posse. mortes de vários agentes do FBI que foram pro Japão lá pra pegar o Kira, né? Mas mesmo sem isso, esses países sabiam sobre o poder desse caderno. Lógico que eles sabiam. É muito maneiro essa análise. Esse pensamento que o mangá trouxe pra nossa cabeça. Imagina uma figura governamental, tipo um Trump, 500 indo bilhões fazer um de pronunciamento dólares. dizendo: vamos comprar o Death Note por 500 bilhões de dólares. Se você não consegue imaginar, não se preocupa. O mangá faz isso pra gente, galera. Da mesma forma que a Marvel e a DC fizeram paródias do Donald Trump, a One Shot do Death Note traz também um personagem chamado simplesmente de presidente dos Estados Unidos. Mas você mas sem sabe nome. quem é esse personagem, né? Olha a camisa dele. É o Trump. Imagina Que o Bolsonaro loucura, querendo entrar velho. nessa competição e não conseguindo aguentar com a China e com os Estados Unidos. Enfim, isso é engraçado. Continuando. O leilão chega em níveis absurdos e depois de uma semana, o mundo inteiro tava falando só sobre isso. Alguém iria ficar com Death Note, lógico, né? E o Ryuk tava se divertindo, porque esse alvoroço todo feito no mundo humano. E ele gosta Mas de e ver aí a que bagunça, acontece? né, o Ryuk? O Shinigami chega no Ryuk e diz que ele Pegando fogo no precisa ir parquinho. ver o rei dos Shinigamis quando possível. Algo bem interessante iria acontecer. Mas o caso é que os Estados Unidos ganharam no leilão. O Death Note seria vendido na bagatela de 10 trilhões de dólares, aproximadamente, né? E já que o Nia só Caralho. tinha chance de tentar Mano, rastrear a conta 10 bancária trilhões. que esse Eu não dinheiro consigo seria nem enviado, imaginar esse ele só dinheiro na poderia minha- esperar na o minha erro cabeça. do Akira. E bem, esse erro não veio. O Akira mandou o governo americano depositar esse dinheiro em várias contas bancárias de pessoas até 60 anos e dividir todo o dinheiro em quantidades 60 anos. iguais. Com isso, né, e pela existência de mais de 1 milhão de pessoas que tinham conta nesse banco japonês, toda e qualquer chance do Nia ter Uma coisa que eu tô em dúvida, e talvez a minha pergunta vai ser meio bosta. Solta. É que ali tava falando da China, correto? Aham. Agora ele tá falando no banco Yotsuba do Japão. Sim. Quem comprou foi os Estados Unidos. Só que quem tá vendendo mora no Japão, que é o protagonista, o Uhum. Akira, entendeu? Então, ele falou, ó, deposita em todas as contas. Mas o que tem a ver a China com isso? A China só tava disputando pra comprar o Death Note Agora. contra os Estados Unidos. Não era o Japão disputando. Ah,
agora tudo faz sentido. Porque China e Japão é diferente, entendeu? São tudo Se zoinho fosse, puxado, mas... Se fosse a China que tivesse ganhado, a China ia ter que depositar na conta Pra do do Japão. Isso. Entendi. No banco ia Yotsuba. Entidades Entendi, iguais. Agora minha Com isso, cabeça né, e pela falhou. existência de mais de 1 milhão de pessoas que tinham conta nesse banco japonês, toda e qualquer chance do Nia ter alguma pista desse Kira foi pro além. E o próprio Cara, Nia é diz, todo mundo, pela pô. primeira vez, desde que me tornei o L, eu tenho que admitir a derrota. Cada conta desse banco iria receber uns 1 bilhões em ienes. E bem, galera, depois do depósito, o Minoru manda o Ryuk entregar o Death 1 Note bilhão pro novo dono, pra que cada é o governo pessoa. dos Estados Unidos. Mas antes ele passou no mundo Shinigami pra trocar aquela ideia com o rei Shinigami, né? Que eu falei Ai, que que tinham filha chamado da ele. puta, né, E velho? foi aí que algo interessante aconteceu. Sacanagem O rei isso não aí. gostou nem um pouco de ver o Death Note sendo leiloado no mundo dos humanos. Então ele criou uma nova regra que diz o seguinte: caso alguém compra ou venda o Death Note, as pessoas envolvidas morrem. Com isso, o Ryuk alertou o Trump que caso ele pegue o caderno, ele vai morrer. Mas se ele deixar o Ryuk ficar com o caderno, significa que a compra nunca foi concluída. Então ele poderia viver. Mas o dinheiro já foi depositado no mundo todo. E mesmo com o Trump recusando, né, e deixando o Ryuk ir embora com o caderno, véi. o Minoru iria pegar o dinheiro e mesmo... Eu pensei que ele ficou com o Eu caderno. achei que ele tinha ficado com o caderno também. Pô, nós já Trump. criando teoria, tipo, o Trump agora com o Death Note vai fazer o terror, dá pra fazer outra one shot. Nem ele ficou. Que Eu tô Shinigami, filha chocada. da puta, velho. Cara, eu jurava que ele tinha comprado e tava com o caderno em mãos. Mas pensa que situação. Numa gaveta super especial. Gastei trilhões pra comprar o Death Note e não fiquei com o Death Note. O dinheiro já foi Cara, mas nesse depositado no ponto mundo você todo. não vai conseguir E seguir. mesmo com o Trump recusando, né, e deixando o Ryuk ir embora com o caderno, o Minoru iria pegar o dinheiro e mesmo com as memórias apagadas, ele morre. O Ryuk é quem coloca o nome do Minoru no caderno e o nome do Minoru fica ao lado do nome do Light Yagami. Caralho, essa parte foi muito foda. Na boa, quem diria que faria um leilão do Death Note? E quem iria imaginar que seria tão divertido de imaginar isso acontecendo, né, cara? Uma arma capaz de matar qualquer pessoa com nome, nem o rosto, em qualquer lugar do mundo, nas mãos Qualquer do lugar governo. do Isso mundo, do outro lado talvez do é a maior arma mundo, do mundo. cara. Acho que é a maior arma do mundo, né? Eu acho que é, Imagina cara. os Estados Unidos ou a China tendo posse desse caderno. Terceira Guerra Mundial teria ganha pra qualquer um que tivesse posse desse caderno aí. Eu achei essa história sensacional. Tipo, muito, muito inteligente. Cumpriu com o papel de continuação e respeitou o legado do Death Note. Muita gente achou o final chato por conta da morte do Minoru e tal. É, cara, eu achei Mas é meio- o que disse no começo da história. Todo humano que usa o Death Note tem um final infeliz. Então a história continua mesmo com o Minoru tendo o plano perfeito e não sendo lá capaz de prever algo assim rolando. Não conseguiu. E eu aposto que o Nia ficou sabendo de um ataque cardíaco, fez né? Quando um garoto bem pegou do caralho, parte dessa né? recompensa. E logo iria descobrir que ele era o Akira. Mas se isso não acontecesse, seria o plano perfeito. O Japão Verdade. saiu ganhando com isso, né? E mesmo com os problemas de inflação que aconteceriam por consequência disso aí, o Minoru fez um plano perfeito para se ajudar e para ajudar o país. Muito engenhoso a ideia dele, mas claro, nada disso daria certo se não fosse pelo reinado do Light Yagami, como Kira há 10 anos atrás. Sem o Nossa. Kira, não existiria ninguém que daria bola para esse poder do Death Note. Então, graças É verdade, ao né? reinado Aham. de 5 anos do Light, o mundo inteiro Foi sabia muito que aquele foda, caderno era uma cara. arma real, ao ponto de 10 trilhões valer cada centavo. 10 Nossa. trilhões. E mesmo assim, os Estados Unidos não ficaram em O quê? posse do caderno. Imagina uma continuação dessa história. Segundo one shot incrível de Death Note, galera. Cara, Nerd eu quero fã de mais, anime, muito tipo, obrigado por esse histórias vídeo. Não dessa. esquece. É muito camisas massa na esse loja vídeo, assim. nerd.com, Muito foda. www.lojanerd.com. esclarece muito a Camisas com cabeça, várias velho, de estampas. muita Tá coisa. esperando você, o link tá aí na descrição. Clica porque é de graça. Clicar, não é verdade? Obrigado de coração. Se inscreve aqui, clica, se Pô, que inscreve, da hora, já estamos ativa o inscritos faz sininho. tempo. É muito importante. Você aqui fica Cara, sabendo. foda, mano. Leozinho, muito obrigada. Coraçãozinho pra ti, Leozinho. Leozinho. Sério, Cara. vídeos assim são muito gostosos de assistir. Mas pensa só, que Rei Shinigami, filha da puta. O cara, tipo, conseguiu usar o Death Note e não morrer. O Rei Shinigami precisou trocar uma regra pra conseguir matar o cara. É Não, sacanagem, mas- velho. Mas era tipo assim, era regra que todo mundo que usasse o caderno morria? Não, é que, tipo, o caderno é como se fosse uma maldição. Todo humano que usa tem um final infeliz, igual ele falou Mas ali, um tá ligado? final infeliz significa o quê? Morte, tá ligado? Uma Morte. morte... Então, tecnicamente, todo mundo que usa o caderno, pega o É caderno que, tipo, morre. uma morte é um final infeliz, né? Não, é que tem vários finais infelizes. Por exemplo, Não, sim, ficar claro, o mas eu acho resto que do- morre, tipo... Foda, velho, eu curti.
Eu acho que eu vou ver se eu Então, compro e por que esse one shot. com ele não ia morrer? O que ele fez pra ele não morrer? Porque ele burlou, tá ligado? Tipo, vou pegar o dinheiro, não matei ninguém, eu não usei o Death Note, entendeu? Filha da puta, é verdade. Ele não usou, ele não matou só ninguém. vendeu. Ninguém Ele pode... nem escreveu Ninguém no pode caderno. prender ele, porque ele não fez É nada, ele só vendeu uma verdade. arma. Igual o povo vende bomba nuclear, vende mísseis, Eu não tinha me vende tocado. arma. Conseguiu entendeu? dinheiro com isso. E no fim ele Ajudou- devolveu pro Ajudou Ryuk. milhões. E daí ele pediu pro Ryuk pra apagar da memória dele, Apaga né? minha memória, tipo, e não me perturbe mais. Cara, entendeu? sacanagem, Daí o Rei tipo, se tu for Shinigami ver. arrumou uma... É sacanagem. Porque se tu for ver seguindo as regras, como você falou, ele não usou o caderno. Uhum. Ele fez o bem pro país inteiro, pra ele mesmo. E no fim, É foda. sacanagem. É foda. Enfim, Rei inovador, Shinigami. eu gostei. Vamos deixar aqui embaixo. Aí embaixo. Nosso Discord, nossos canais secundários, Roxinha redes sociais. E é isso. E o É vídeo isso. original do Nerd. do Nerd. Muito brabo. É muito massa ver ele explicando, tipo, dá pra entender. Eu tudo gosto porque ele certinho. explica muito bem. E tu viu, tipo, que ele primeiro explicou bem certinho do Light, Uhum. depois ele foi pro E segundo. ele conta de uma ele forma conta bem descontraída, tudo, né? Muito aham. da hora. Mas enfim, Leonardo, muito obrigado pelo Obrigada vídeo. de novo. Pelo patrocínio, tamo junto. Aqui Vamos vai deixar ficar aqui o último vídeo. E aqui, pra você escrever. Hoje a Teisa não vai te dar um soco, ela vai escrever seu nome no Death Note. Escreve aí.